Flagrei o pai da minha amiga cheirando as minhas calcinhas. Boa tarde a todos. Meu nome é Luísa, tenho 25 anos e moro em Recife, Alagoas. Sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Alagoas e divido um apartamento com minha melhor amiga, Clarissa, no bairro de Boa Viagem. Nosso apartamento fica a poucos metros da praia, um luxo que conseguimos graças à ajuda de nossos pais. Clarissa e eu nos conhecemos desde o ensino médio e nossa amizade sempre foi sólida como uma rocha. Sua família me acolheu como se eu fosse uma segunda filha, especialmente seu pai, Dr. Ricardo, um respeitado cirurgião cardíaco do Hospital da Restauração. Tudo parecia perfeito na minha vida. Eu tinha uma amiga incrível, um apartamento maravilhoso e estava prestes a me formar. Mas foi numa tarde de sábado ensolarada que meu mundo começou a desmoronar. Eu tinha acabado de voltar da praia e estava guardando minhas roupas quando notei algo estranho. Minha gaveta de roupas íntimas parecia desarrumada, diferente de como eu a deixara. No início não dei muita importância, achando que talvez Clarissa tivesse pego algo emprestado. Naquela noite, Clarissa saiu para um encontro com seu namorado, João. Eu fiquei em casa, aproveitando a tranquilidade para adiantar alguns trabalhos da faculdade. Por volta das 22 horas, ouvi a campainha tocar. Achei estranho, pois não esperava ninguém. Ao abrir a porta, me deparei com o Dr. Ricardo, pai de Clarissa. Ele parecia um pouco nervoso e disse que Clarissa havia pedido para ele passar no apartamento para pegar alguns documentos importantes que ela havia esquecido. Boa noite, Luísa. Desculpe incomodar tão tarde. Clarissa me pediu para pegar uns documentos que ela precisa para amanhã. Você se importa se eu entrar e procurar? Sem suspeitar de nada, deixei-o entrar. Afinal, Dr. Ricardo sempre foi como um segundo pai para mim. Enquanto ele procurava os tais documentos no quarto de Clarissa, fui para a cozinha preparar um café. Passados alguns minutos, percebi que estava demorando demais. Fui até o quarto de Clarissa para ver se ele precisava de ajuda. O quarto estava vazio. Meu coração começou a acelerar. Foi então que ouvi um barulho vindo do meu quarto. Lentamente me aproximei da porta entreaberta do meu quarto. O que vi me deixou em estado de choque. Dr. Ricardo estava de pé, próximo à minha cômoda, com uma das minhas calcinhas nas mãos. Ele a levava ao rosto, inalando profundamente. Fiquei paralisada, incapaz de acreditar no que estava presenciando. O pai da minha melhor amiga, um homem que eu respeitava e admirava, estava ali, invadindo minha privacidade da maneira mais perturbadora possível. Sem pensar, deixei escapar um grito sufocado. Dr. Ricardo se virou, seus olhos arregalados de pavor ao me ver. A calcinha caiu de suas mãos trêmulas. Luísa, eu posso explicar! Ele gaguejou, seu rosto vermelho de vergonha e medo. Mas que explicação poderia haver para aquilo? Como eu poderia olhar para ele, para Clarissa, para a mãe dela novamente? Como isso afetaria minha amizade, minha vida, meu lar? Naquele momento, percebi que estava diante de um ponto de virada em minha vida. As consequências desse flagrante seriam imensuráveis, e eu sabia que nada seria como antes. Com o coração disparado, eu encarava Dr. Ricardo, tentando processar o que acabara de presenciar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante dele. Saia do meu quarto agora! Consegui finalmente dizer, minha voz trêmula de raiva e choque. Dr. Ricardo, com o rosto pálido, saiu rapidamente do quarto, murmurando desculpas incoerentes. Eu o segui até a sala, minha mente um turbilhão de emoções conflitantes. Como você pôde? Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, sentindo uma mistura de nojo e traição. Ele se virou para mim, lágrimas nos olhos. Luísa, por favor, me escute. Isso nunca aconteceu antes. Eu não sei o que deu em mim. Por favor, não conte para ninguém, especialmente para Clarissa ou minha esposa. A súplica em sua voz só aumentou minha repulsa. Você invadiu minha privacidade, Dr. Ricardo. Você traiu minha confiança e a de sua família. Como espera que eu fique calada sobre isso? Nesse momento, ouvi o som de chaves na porta. Clarissa estava voltando. O pânico tomou conta de mim. Como eu poderia enfrentar minha melhor amiga agora? Dr. Ricardo me lançou um olhar suplicante antes de Clarissa entrar. Forcei um sorriso quando ela apareceu, surpresa ao ver seu pai ali. Pai? O que você está fazendo aqui? Perguntou Clarissa confusa.
Eu vim buscar aqueles documentos que você pediu, lembra? Respondeu o Dr. Ricardo, visivelmente nervoso. Clarissa franziu a testa. Que documentos? Eu não pedi nada. O ar ficou pesado com a mentira óbvia. Eu mal conseguia respirar, dividida entre o desejo de expor a verdade e o medo de destruir a família da minha melhor amiga. Dr. Ricardo se apressou em se despedir, praticamente fugindo do apartamento. Clarissa se virou para mim curiosa. O que aconteceu aqui, Lu? Meu pai estava agindo tão estranho? Engoli em seco, sentindo o peso da verdade me sufocando. Nada. Menti, odiando-me por isso. Ele só estava confuso sobre os documentos. Nos dias que se seguiram, mal consegui dormir ou me concentrar nos estudos. A imagem de Dr. Ricardo com minha calcinha não saía da minha cabeça. Eu me sentia suja, violada, e o pior de tudo, uma péssima amiga por esconder isso de Clarissa. A tensão crescia a cada dia. Dr. Ricardo começou a me ligar e mandar mensagens, implorando para conversarmos. Eu o bloqueei, mas o medo de que ele aparecesse no apartamento me consumia. Meu comportamento mudou drasticamente. Eu estava sempre nervosa, sobressaltando-me com qualquer barulho. Clarissa começou a notar, perguntando repetidamente se algo estava errado. Uma semana depois do incidente, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar, é sobre Ricardo. Era Mariana, a mãe de Clarissa. Meu mundo desabou. Será que Dr. Ricardo havia contado a ela? Ou será que ela havia descoberto por conta própria? Com as mãos tremendo, respondi concordando em nos encontrarmos. Marquei um café no Shopping Recife, um lugar público onde me sentiria mais segura. Quando cheguei ao café, Mariana já estava lá, seu rosto uma máscara de preocupação e algo mais... raiva. Luísa, ela começou assim que me sentei. Preciso que você seja completamente honesta comigo. O que aconteceu entre você e meu marido? A acusação implícita em sua voz me pegou de surpresa. Será que ela achava que eu tinha algo com o Dr. Ricardo? A situação estava ficando cada vez mais complicada, e eu sabia que o que eu dissesse a seguir poderia mudar tudo. Encarei Mariana, sentindo o peso de suas palavras. Minha garganta ficou seca, e por um momento pensei em mentir, em negar tudo. Mas olhando nos olhos dela, vi uma mistura de dor e determinação que me fez mudar de ideia. Mariana, comecei, minha voz trêmula. O que eu vou contar é difícil, mas prometo que é a verdade. Respirei fundo e contei tudo a ela. O flagrante, a reação de Dr. Ricardo, meu silêncio subsequente. À medida que eu falava, vi o rosto de Mariana passar por uma série de emoções. Choque, nojo, raiva e, finalmente, uma profunda tristeza. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, para minha surpresa, ela estendeu a mão e segurou a minha. Luísa, eu sinto muito que você tenha passado por isso, disse ela, sua voz embargada. E agradeço por sua honestidade. Você deve estar se perguntando por que eu suspeitava de algo. A verdade é que esta não é a primeira vez que Ricardo faz algo assim. Fiquei boquiaberta com a revelação. Mariana continuou, lágrimas nos olhos. Há anos descobri que ele tinha um problema, uma obsessão com roupas íntimas. Ele prometeu buscar ajuda, fazer terapia. Eu acreditei nele, pela nossa família, por Clarissa. Mas agora, naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Clarissa. Lu, cadê você? Preciso falar com você urgente. Olhei para Mariana em pânico. Ela assentiu, compreendendo. Vá, disse ela. Eu vou lidar com Ricardo. Mas, Luísa, você precisa contar a verdade para Clarissa. Ela merece saber. Saí do shopping com o coração pesado, dirigindo de volta para nosso apartamento. Quando cheguei, encontrei Clarissa sentada no sofá, seu rosto pálido e olhos vermelhos de choro. Lu, ela disse assim que entrei. Acabei de receber uma ligação da minha mãe. Ela disse que vai se divorciar do meu pai. O que está acontecendo? Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Era o momento da verdade. Sentei-me ao lado dela e, reunindo toda a coragem que pude, comecei a contar tudo. Clarissa ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. Quando terminei, ela se levantou abruptamente. Eu preciso de ar, disse ela, saindo rapidamente do apartamento. Fiquei ali,
sozinha, sentindo como se tivesse destruído a vida da minha melhor amiga. As horas passaram e Clarissa não voltava. Tentei ligar, mas ela não atendia. Já era madrugada quando ouvi a porta se abrir. Clarissa entrou, seus olhos inchados de tanto chorar. "Lu", ela disse, sua voz rouca. "Eu pensei muito, sobre tudo, e eu decidi que vou me mudar, voltar para a casa da minha mãe. Ela precisa de mim agora." Senti meu coração se partir. "Clarissa, eu sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse." Ela me olhou, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e determinação. "Eu sei, Lu. Não é sua culpa. Mas preciso estar com minha mãe agora. E preciso de um tempo longe de tudo isso." Naquela noite, enquanto ajudava Clarissa a fazer as malas, percebi que nada seria como antes. Nossa amizade, que eu pensava ser inabalável, estava agora à beira do abismo. No dia seguinte, enquanto via Clarissa partir, compreendi que estava diante de um novo capítulo da minha vida. Um capítulo cheio de incertezas, culpa e a necessidade de reconstruir não apenas minha amizade, mas também minha confiança nas pessoas. Nas semanas que se seguiram à partida de Clarissa, me vi sozinha em um apartamento que antes transbordava de risos e memórias felizes. O silêncio era ensurdecedor e cada canto parecia me lembrar do que eu havia perdido. Inicialmente, me afundei em culpa e autocomiseração. Faltei às aulas, ignorei ligações de amigos e família e passei dias inteiros enrolada no sofá, revivendo os eventos em minha mente, pensando em como poderia ter agido diferente. Foi minha orientadora da faculdade, professora Débora, quem me tirou desse poço de depressão. Preocupada com minhas faltas e a queda no meu desempenho, ela me chamou para uma conversa. "Luísa", ela disse, sua voz gentil, mas firme. "Não sei o que está acontecendo, mas vejo que você está sofrendo. Lembre-se, somos mais fortes do que pensamos. Talvez seja a hora de buscar ajuda profissional." Suas palavras foram o empurrão que eu precisava. Na semana seguinte, comecei a fazer terapia com uma psicóloga indicada pela universidade, doutora Renata. Nas sessões, pude finalmente desabafar tudo o que estava sentindo. A violação de minha privacidade, a traição à confiança, o peso de guardar um segredo tão pesado e a dor de perder minha melhor amiga. Doutora Renata me ajudou a entender que, embora eu me sentisse culpada, não era responsável pelas ações de Dr. Ricardo ou pelas consequências que se seguiram. "Você fez o que achou certo naquele momento", ela me disse. "Agora é hora de focar em sua cura e crescimento." Lentamente, comecei a reconstruir minha vida. Voltei às aulas com renovada determinação, mergulhando nos estudos como forma de canalizar minhas emoções. Comecei a praticar yoga na praia de Boa Viagem todas as manhãs, encontrando paz no ritmo das ondas e no nascer do sol. Um dia, enquanto caminhava pela Rua da Aurora, às margens do rio Capibaribe, tive uma epifania. Percebi que essa experiência, por mais dolorosa que fosse, me tornara mais forte e mais sábia. Decidi que usaria essa força para ajudar outras pessoas. Inspirada, comecei a trabalhar em um projeto para meu TCC, um documentário sobre invasão de privacidade e seus impactos psicológicos nas vítimas. Entrevistei psicólogos, advogados e, corajosamente, outras vítimas que compartilharam suas histórias. O processo de criar o documentário foi catártico. Cada entrevista, cada história que ouvia, me fazia sentir menos sozinha e mais empoderada. Percebi que minha voz poderia fazer a diferença. Enquanto trabalhava no projeto, recebi uma mensagem inesperada de Clarissa. "Lu, podemos conversar?" Com o coração acelerado, concordei em encontrá-la no Parque da Jaqueira. Quando a vi, notei que ela também havia mudado. Parecia mais madura, seus olhos carregando uma nova profundidade. "Lu", ela começou, "eu sinto muito por ter me afastado. Precisei de tempo para processar tudo, para entender que você não teve culpa. Na verdade, quero te agradecer por ter sido honesta comigo e com minha mãe." Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto a abraçava. "Senti tanto a sua falta, Clá." Clarissa me contou que seu pai estava fazendo terapia intensiva, tentando lidar com seus problemas. Sua mãe estava mais forte, tendo encontrado um grupo de apoio para mulheres em situações similares. "E eu", disse Clarissa,
Percebi que não posso deixar as ações dele definirem minha vida ou minhas amizades. Se você ainda me quiser como amiga, é claro. Naquele momento, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Nossa amizade não seria a mesma, mas poderia ser algo novo, algo mais forte e mais profundo. Enquanto caminhávamos pelo parque, conversando e relembrando os bons momentos, percebi que havia chegado ao outro lado daquela tempestade emocional. Eu estava diferente, mais forte, mais compassiva e pronta para enfrentar o que quer que a vida me reservasse. 6 meses se passaram desde minha reconciliação com Clarissa. Meu documentário estava quase pronto, e eu me preparava para apresentá-lo como meu TCC. A data da apresentação coincidiu com o Festival de Cinema do Recife, e minha orientadora, impressionada com meu trabalho, sugeriu que eu o inscrevesse na categoria de curta-metragem documental. A noite da estreia chegou. O Teatro de Santa Isabel estava lotado de estudantes, professores e profissionais da indústria cinematográfica. Meu coração batia acelerado enquanto eu via as pessoas entrando para assistir ao meu filme, Invasões Invisíveis, o preço da privacidade. Nos bastidores, Clarissa segurou minha mão. Você consegue, Lu! Sua voz precisa ser ouvida. Quando as luzes se apagaram e o filme começou, senti uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Ali, na tela grande, estavam não apenas as histórias que eu havia coletado, mas também a minha própria, contada de forma anônima, mas poderosa. O documentário abordava não apenas a invasão de privacidade, mas também temas como confiança, perdão e a jornada de cura das vítimas. Ao final, houve um momento de silêncio, seguido por uma onda de aplausos. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma mulher se levantou. Seu rosto me era estranhamente familiar. Seu documentário me tocou profundamente, ela disse, sua voz embargada. Eu sou a esposa de um homem que fez algo similar. Ver isso me fez perceber que não estou sozinha e que há esperança. Com um choque, reconhecia. Era a mãe de outra amiga da faculdade. Naquele momento, percebi o verdadeiro impacto do meu trabalho. Não era apenas sobre minha história, mas sobre dar voz a um problema muito mais amplo e oferecer esperança a quem sofria em silêncio. Após a sessão, fui abordada por um grupo de mulheres. Elas faziam parte de uma organização que lutava pelos direitos das vítimas de invasão de privacidade e queriam minha ajuda para expandir o alcance de seu trabalho. Enquanto conversava com elas, vi Dr. Ricardo entrar no teatro. Nossos olhares se cruzaram e, por um momento, senti meu coração disparar. Mas então, para minha surpresa, ele se aproximou. Luísa, ele disse, sua voz baixa e arrependida. Eu assisti ao seu documentário. Eu queria te pedir desculpas. O que fiz foi imperdoável, e vejo agora o quanto machucou você e tantas outras pessoas. Estou em terapia, tentando ser uma pessoa melhor. Seu trabalho me fez ver as coisas de uma perspectiva diferente. Fiquei em silêncio por um momento, processando suas palavras. Então, respirei fundo e respondi. Dr. Ricardo, agradeço suas desculpas. O que aconteceu mudou minha vida de maneiras que nunca imaginei, mas também me mostrou minha própria força. Espero que continue buscando ajuda e que um dia possa fazer as pazes consigo mesmo. Naquele instante, senti como se um ciclo tivesse se fechado. Não havia perdão completo, mas havia compreensão e a possibilidade de cura para todos os envolvidos. O festival terminou com meu documentário ganhando o prêmio de melhor curta-metragem documental. Mas o verdadeiro prêmio foi ver o impacto que minha história tinha causado, as conversas que havia iniciado. Naquela noite, cercada por Clarissa, minha família e novos amigos que havia feito através desse projeto, percebi que havia transformado uma experiência traumática em algo poderoso e significativo. Olhando para o futuro, vi um caminho claro à minha frente. Usar minha voz e minha câmera para continuar contando histórias importantes, dando voz aos que não tinham e promovendo mudanças na sociedade. A jornada não havia sido fácil, mas cada passo, do choque inicial à dor, da perda à recuperação e finalmente ao triunfo, havia me levado a este momento. Eu estava pronta para o próximo capítulo, não mais como vítima, mas como uma sobrevivente forte e determinada a fazer a diferença.
5 anos se passaram desde aquela noite no Teatro de Santa Isabel. Meu documentário, Invasões Invisíveis, não apenas me garantiu o diploma, mas também abriu portas que eu jamais imaginara. Hoje, aos 27 anos, sou uma cineasta reconhecida, especializada em documentários que abordam questões sociais delicadas. Meu mais recente trabalho, uma série documental sobre a luta das mulheres contra diferentes formas de violência, está sendo exibido em plataformas de streaming internacionais. A organização que me abordou naquela noite do festival se tornou uma parte importante da minha vida. Juntas, criamos um programa de conscientização sobre privacidade e consentimento que é implementado em escolas e universidades por todo o Brasil. Ver o impacto desse trabalho, especialmente entre os jovens, me enche de esperança para o futuro. Clarissa e eu mantivemos nossa amizade, mais forte do que nunca. Ela se tornou psicóloga, especializada em trauma e recuperação, inspirada em parte por nossa experiência. Frequentemente colaboramos em projetos, unindo o poder do cinema e da psicologia para ajudar pessoas. Quanto a Dr. Ricardo, soube por Clarissa que ele continuou seu tratamento e se tornou um defensor da conscientização sobre comportamentos compulsivos. Embora nossa relação permaneça distante, há um respeito mútuo pelo crescimento que cada um alcançou. Mariana, a mãe de Clarissa, se reinventou após o divórcio. Ela fundou um grupo de apoio para mulheres em Recife, que agora tem filiais em várias cidades do Nordeste. Sua coragem em transformar sua dor em algo positivo continua a me inspirar. Em minha vida pessoal, aprendi a confiar novamente. Estou noiva de Gabriel, um advogado que conheci durante as filmagens de um documentário sobre direitos digitais. Sua compreensão e apoio foram fundamentais para minha jornada contínua de cura e crescimento. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebo que aquele incidente, por mais doloroso que tenha sido, foi um ponto de virada em minha vida. Ele me ensinou sobre resiliência, sobre a importância de usar minha voz e sobre o poder de transformar experiências negativas em algo positivo. Hoje, quando caminho pelas ruas de Recife, pela orla de Boa Viagem ou pelos corredores da UFPE, me sinto em paz. Esta cidade, que foi cenário de tanto drama em minha vida, agora simboliza minha jornada de superação e sucesso. A menina assustada que um dia se viu violada em sua privacidade mais íntima se transformou em uma mulher forte, determinada a fazer a diferença. Cada documentário que produzo, cada palestra que dou, cada pessoa que consigo ajudar, é uma vitória não apenas minha, mas de todas as pessoas que já se sentiram vulneráveis e sem voz. Olhando para o futuro, sei que ainda há muito trabalho a ser feito. Mas não tenho medo. Aprendi que nossas experiências, mesmo as mais difíceis, podem se tornar nossa maior força quando escolhemos usá-las para o bem. Enquanto o sol se põe sobre o rio Capibaribe, tingindo o céu de Recife com tons de laranja e rosa, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela jornada, pelas lições aprendidas, pelas amizades fortalecidas e pela oportunidade de fazer a diferença. Esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de cura, de força e, acima de tudo, de esperança. E enquanto houver histórias para contar e vozes para amplificar, continuarei neste caminho, transformando desafios em oportunidades de crescimento e mudança. Às vezes, quando estou sentada na varanda do meu apartamento em Boa Viagem, observando o vai e vem das ondas, penso em como a vida pode mudar em um instante. Aquela garota assustada de 5 anos atrás parece tão distante agora, quase uma estranha. Mas ela faz parte de mim, assim como todas as experiências que me trouxeram até aqui. Ontem à noite recebi um e-mail de uma jovem que assistiu ao meu último documentário. Ela me contou como meu trabalho a encorajou a denunciar um abuso que sofreu. Suas palavras me emocionaram profundamente e me lembraram por que faço o que faço. Clarissa ligou hoje cedo. Estávamos rindo sobre os velhos tempos, sobre como éramos ingênuas e cheias de sonhos. Quem diria que aquela confusão toda nos traria até aqui, né? Ela disse. E ela tem razão. Quem diria? Amanhã vou dar uma palestra na UFPE para os calouros de jornalismo. Sempre que volto ao campus, sinto uma mistura de nostalgia e orgulho. Foi ali que tudo começou, afinal. Gabriel e eu estamos planejando nosso casamento para o próximo ano. Às vezes, ainda me pego surpresa com a facilidade com que confio nele, com a sensação de segurança que sinto ao seu lado.
É um lembrete constante de quanto cresci. Meu próximo projeto é um documentário sobre resiliência. Quero explorar como diferentes pessoas transformam suas experiências traumáticas em força. É um tema que me toca profundamente, por razões óbvias. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu, sinto uma profunda gratidão. Não pelo que sofri, claro, mas pelo que aprendi, pelo que conquistei e pelas pessoas incríveis que conheci ao longo do caminho. Se pudesse falar com meu eu mais jovem, diria a ela para ser forte, para confiar em si mesma. Diria que a dor passa, que há luz no fim do túnel e que um dia ela usará sua voz para fazer a diferença. A vida não é fácil. Ela nos joga desafios que muitas vezes parecem impossíveis de superar, mas também nos dá a força para enfrentá-los. E no processo, nos transformamos. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher forte, determinada e cheia de propósito. Vejo alguém que aprendeu a transformar dor em poder, silêncio em voz. Esta é a minha história, uma história de superação, de crescimento e de esperança. E ela continua sendo escrita a cada dia, a cada novo desafio, a cada nova conquista. O sol está se pondo sobre Recife agora, pintando o céu com cores vibrantes. É um novo dia que termina, e amanhã será outro começo. E eu estou pronta para o que vier. Porque agora eu sei, não importa o que a vida me reserve, eu tenho a força para enfrentar e a coragem para transformar.